O plenário do Supremo retoma julgamento sobre TVs por assinatura e Código Florestal. E você vai ver também. PGR denuncia a deputada federal Sheridan por compra de votos em favor do ex-marido. Câmara aprova projeto de lei que retira do Código Penal dispositivo que atenua a pena quando o criminoso for menor de 21 anos. Segunda turma do Supremo julga caso de 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá afastados dos cargos por suspeita de desvio de dinheiro do órgão. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na operação contra fraudes no Enem e em concursos públicos. E parceria do Superior Tribunal de Justiça com o Ministério do Meio Ambiente vai facilitar a implementação de projetos socioambientais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Hoje pela manhã teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e o assunto em destaque foi a TV por assinatura. A repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes da sessão. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O principal ponto dessa manhã foi a análise da constitucionalidade de dispositivos do marco regulatório das TVs por assinatura, principalmente no que diz respeito à reserva de mercado para as agências de publicidade. O julgamento foi iniciado em 2015, mas hoje foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Foram analisadas em conjunto 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos do marco regulatório da TV por assinatura, como a proibição de uma mesma empresa produzir e transmitir material, veto ao controle do conteúdo por estrangeiros e cotas de produção nacional nos canais. O julgamento, iniciado em 2015, foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele considerou inconstitucional apenas um dos artigos da lei, que garante reserva de mercado publicitário a agências brasileiras na produção de conteúdo destinado à TV paga. Para Dias Toffoli, essa medida viola principalmente o princípio da isonomia. O tratamento privilegiado dispensado à produção audiovisual brasileira de espaço qualificado tem como fundamento a necessidade de se criar uma demanda mínima potencial para esses produtos, com o fito de viabilizar o desenvolvimento de nossa produção audiovisual nacional, sobretudo aquela oriunda de produtoras independentes. Portanto, as chamadas cotas de programação nacional consistem na instituição de tratamento jurídico normativo desigual, com o fito de corrigir uma situação de desigualdade fática e econômica de mercado, que caracteriza exatamente o mercado de audiovisual brasileiro. Já no caso específico do artigo 25, no entanto, que trata do mercado de conteúdo publicitário, não se observa cenário de acentuada desvantagem entre agências nacionais e estrangeiras. O ministro Marco Aurélio também considerou o artigo 25 inconstitucional, por achar que a norma fere a ordem econômica. A reserva de mercado contraria um princípio básico da ordem econômica, que é a livre concorrência. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, acompanhou os colegas. Para ela, entre outros argumentos, as agências de publicidade brasileiras não precisam de reserva de mercado para atuar na programação comercial de TVs por assinatura. A discriminação aqui não tem um fator legítimo de diferenciação, porque constitui, então, uma impossibilidade de se ter, a não ser por via de uma empresa brasileira, a aquisição de conteúdos publicitários, sendo que as nossas empresas de publicidade estão entre as melhores do mundo e os seus conteúdos, portanto, não gozam de nenhuma diferenciação que fizesse possível que o fator de descrime pudesse ser considerado coerente com o que a Constituição estabelece. Com os votos dos 3 ministros, acompanhando o relator ministro Luiz Fux, o julgamento foi definido em 7-1 pelo fim da exclusividade de comerciais de agências nacionais nas TVs por assinatura. Apenas o ministro Edson Fachin havia se manifestado pela improcedência total dos pedidos. A sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal começa daqui a pouco às 14h. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelos telespectadores aqui na TV Justiça. Érica. Obrigada, Evne.
E para falar sobre a sessão de hoje, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Giselinha, ao todo, quantos artigos estavam sendo questionados hoje? Eram 23 artigos que estavam sendo questionados em 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Todas essas ações estavam sob a relatoria, né, e ainda estão sob a relatoria do ministro Luiz Fux. E em julgamento, então foi um julgamento conjunto, essas 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam exatamente esses 23 artigos que eu acabei mencionando para você. Bom, nos debates que acabaram sendo travados na sessão plenária, inclusive o julgamento se iniciou no ano de 2015 e foi possível concluir hoje, houve inclusive a audiência pública que permitiu com que os ministros formassem o seu entendimento a respeito do caso. Então, na sessão de hoje, pela manhã, ficou definido a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 12.485 de 2011. E esse artigo 25, ele limitava, ele trazia, na verdade, uma reserva de mercado para as agências publicitárias brasileiras e impedia que empresas estrangeiras também veiculassem propaganda nessa comunicação audiovisual de acesso condicionado, que é o que se chama de TV por assinatura. Então, os ministros, o que prevaleceu foi o voto do ministro relator, todos os demais ministros acompanharam. O ministro Edson Fachin ficou vencido apenas nesse ponto, porque ele entendia que as ações deveriam ser totalmente julgadas improcedentes. Então, apenas fazendo aqui um resumo do que ficou definido, das 4 ações diretas de inconstitucionalidade, 3 delas foram julgadas totalmente improcedentes e uma delas foi parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade apenas do artigo 25, que restringia o mercado para as empresas de publicidade brasileira. Essa restrição não existe mais. Bom, e hoje à tarde tem sessão plenária também. Vamos ver o que está previsto na pauta de julgamentos. Ordem social é o único tema previsto na pauta original divulgada para a tarde desta quarta-feira. É o retorno do julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todos os processos tratando de artigos do Código Florestal sobre os chamados espaços territoriais especialmente protegidos. O julgamento foi suspenso após a apresentação do relatório sobre o caso e as sustentações orais dos advogados e deve ser retomada diretamente no voto do relator dos processos, ministro Luiz Fux. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, nesse caso, hoje da tarde, o julgamento também vai ser em conjunto? Também em conjunto. A análise, inclusive, ela se iniciou conjuntamente. Na sessão em que esse processo foi chamado a julgamento, houve então a leitura do relatório, as partes também puderam se manifestar, inclusive os amigos da corte, que são aqueles terceiros que têm interesse no resultado final do processo e que foram admitidos, né, para participar do debate nessa qualidade de amigos da corte, para trazer as contribuições, tanto de pontos negativos quanto pontos positivos em relação à legislação. E aí, nós vamos ter, então, portanto, a continuidade da análise desse julgamento na sessão de hoje à tarde. Quais os principais questionamentos em questão? Bom, nós temos ao todo aí, são 5 ações. Uma é uma ação declaratória de constitucionalidade, a de número 42. Essa ação declaratória de constitucionalidade foi ajuizada pelo Partido Progressista e ela quer que o Supremo declare a constitucionalidade de todo o Código Florestal. Nas outras ações, que são ações diretas de inconstitucionalidade, 2 delas foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e uma foi apresentada pelo PSOL. Então, nas outras ações, o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos. Portanto, Érico, o que se percebe é que tem argumentos aí nos 2 sentidos. Tem gente que entende que o novo Código Florestal, ele protege a diversidade, o meio ambiente, e que ele atende bem ao que a Constituição Federal estabelece no que diz respeito à proteção do meio ambiente. E já há uma outra corrente que entende que não, que o Código Florestal, ele acabou permitindo, por exemplo, a redução da reserva legal, em alguns casos permitiu que não haveria necessidade de fazer reconstrução da área que foi desmatada. A lei também trouxe previsão de algumas anistias em relação a desmatamentos que foi feitos anteriormente. Uma das ADIs, por exemplo, ela trata inclusive da dispensa da necessidade da reserva legal quando se está diante de empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, exploração de energia elétrica, implantação ou ampliação de ferrovias
e rodovias. Então, nós temos pontos aí que tratam tanto da constitucionalidade da lei quanto da inconstitucionalidade. Os ministros hoje, então, devem debater esse tema. O julgamento, como nós vimos aí no Arte em Pauta, ele deve voltar, né, retomar a análise com o voto do ministro relator, e esses processos também são da relatoria do ministro Luiz Fux, né? Hoje pela manhã nós tivemos processo da relatoria do ministro Fux e hoje, agora à tarde também. Então, na sessão plenária de hoje, de um modo geral, nós tivemos pautas temáticas. Pela manhã, TV por assinatura e agora Código Florestal. Tá ótimo, Gisele. Amanhã, então, você volta para explicar para a gente aí qual foi a deliberação dos ministros. Volto, sim. Obrigada, até amanhã. Até. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso da campeã olímpica de vôlei Tandara Caixeta contra o Praia Clube, time brasileiro de voleibol sediado em Uberlândia. Na ação, a atleta alegava violação da lei trabalhista no que diz respeito ao pagamento de remuneração por exploração do direito à imagem. E a turma reconheceu a natureza salarial da parcela quitada pelo clube sob título de contrato de cessão de direito de imagem. Ainda cabe recurso da decisão. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Segunda turma do Supremo julga caso de 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá afastados dos cargos por suspeita de desvio de dinheiro do órgão. A gente volta já já. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje, em Frutral, no Triângulo Mineiro, a reconstituição da morte de Kelly Cristina Camaduro, de 22 anos. A radiologista foi assassinada durante uma carona marcada pelo WhatsApp na noite do último dia 1º de novembro. Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, que confessou matar e roubar a jovem, participou do procedimento para esclarecer as circunstâncias da morte. Ele concordou em participar da reconstituição sob a condição de ter a cabeça coberta por capuz para não ter as imagens registradas pela imprensa. Além disso, também utilizou um colete à prova de balas. As fraudes no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, são mais uma vez alvo da ação da polícia. A PF e o Ministério Público cumprem mandados da Justiça para desarticular uma organização que fraudava o exame e concursos públicos. Gabriel Seafrei tem as informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com as investigações, a quadrilha teria acesso ao conteúdo do Enem e também de outros concursos públicos por meio da violação dos envelopes onde estavam as provas. Depois disso, eles repassavam aos candidatos o gabarito. Muitos pagavam até R$90 mil para ter essa resposta das provas. Na operação de hoje, 90 policiais federais cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão, condução coercitiva e também prisão em 9 municípios de 3 estados: Ceará, Piauí e também Paraíba. Os investigados podem responder por uma série de crimes, como lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude a processo seletivo e também concurso público. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. A Procuradora-Geral da República reafirmou ao Supremo a acusação contra o deputado federal Isalci Lucas por desvio de bem público. Raquel Dodge também denunciou a deputada federal Sherida de Anchieta, do PSDB, ao Supremo Tribunal Federal por compra de votos. A denúncia foi baseada em áudios gravados por eleitores. A deputada do PSDB é acusada de compra de votos na tentativa de ajudar o ex-marido, José Anchieta Júnior, na disputa à reeleição para o cargo de governador de Roraima em 2010. A denúncia foi encaminhada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo Tribunal Federal. Na época, Sheridan era a primeira-dama do estado de Roraima e secretária de Promoção Humana e Desenvolvimento. A denúncia sustenta que Sheridan teria oferecido vantagens a moradores de um bairro de Boa Vista. Entre os benefícios, a inscrição em um programa social do governo e também teria pago multas de trânsito para que os eleitores votassem no então marido dela. Na acusação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumenta que a denunciada, à época dos fatos, tinha consciência da ilicitude, o que caracteriza a autoria e materialidade dos delitos. Em outra manifestação, Raquel Dodge reforçou a denúncia contra o também tucano, deputado Isalci, do Distrito Federal. O parlamentar é acusado de desviar, em proveito próprio e de terceiros, bens doados pela Receita Federal e pelo Tribunal de Contas da União à Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF, entre 2009 e 2010, quando estava à frente do cargo.
Em nota, a deputada Sheridan diz que refuta as acusações, diz ainda que lamenta que o assunto já abordado anteriormente seja mais uma vez requentado, segundo ela, e que tem certeza de que a verdade prevalecerá no final quando será provada a inocência, pois tem total confiança no trabalho da justiça brasileira. E por telefone, o deputado Isalci disse que a doação do material, 3 computadores usados e os boletos já foi esclarecida anteriormente e já solicitou uma audiência com a Procuradora-Geral, onde levará os documentos que comprovam o ocorrido. O plenário do TSE manteve o mandato de deputado estadual de São Paulo, que era acusado de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2014. Os ministros do TSE analisaram um recurso de José Antônio Barros Munhoz e outros contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que tinha cassado o mandato de José Antônio e o declarado inelegível por 8 anos. O TRE paulista considerou que José foi beneficiado por uma série de reportagens de jornais impressos que teriam o objetivo de alavancar a candidatura do político. Para o tribunal, a conduta causou desequilíbrio de forças na eleição. Ao analisar o caso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral seguiram o entendimento do relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que considerou não haver irregularidade na eleição de José Antônio. Mesmo se desconsiderados todos os votos obtidos pelo recorrente José Antônio Barros Munhoz nos municípios por onde circularam as referidas publicações, apontadas como irregulares, ainda assim teria ele sido eleito com os 162 mil votos obtidos no restante do Estado, 83% da sua votação total, isto é, mais que o dobro do que o último candidato eleito pela coligação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que retira do Código Penal o dispositivo que reduz a pena quando o criminoso for menor de 21 anos. Atualmente, o atenuante depende do tipo de crime praticado. Todos os destaques foram rejeitados e a proposta seguirá agora para a votação do Senado. Pelo projeto, fica extinto o dispositivo que reduz a metade do prazo de prescrição de o autor do crime, se o autor do crime, aliás, for menor de 21 anos. Os parlamentares chegaram a discutir se também seria retirado o atenuante hoje previsto em lei para as pessoas com mais de 70 anos na data da sentença, dispositivo que acabou mantido. A primeira turma do STF julgou um recurso em mandado de segurança contra o Conselho Nacional de Justiça e determinou a revisão da pena imposta a um homem condenado por crime contra o sistema financeiro nacional. Segundo o processo, um homem que fraudou regras de um banco foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Por meio de habeas corpus, a defesa pediu a revisão da pena, pedido que foi concedido pelo relator ministro Marco Aurélio e também pelo ministro Alexandre de Moraes. Já a ministra Rosa Weber não conheceu o habeas corpus como a via jurídica ideal para o pedido, mas admitiu a revisão da pena. A primeira turma também começou o julgamento de um recurso em mandado de segurança contra o Conselho Nacional de Justiça, que desconstituiu o ato do TJ do Rio Grande do Sul. Segundo a reclamação, um servidor foi removido do quadro de funcionários. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo provimento do recurso. Se entendeu que legislação ordinária, mais precisamente decreto-lei, poderia reger a matéria, né? E o Pleno assentou que o veículo próprio é a lei complementar para, reformando, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no exame do mandado de segurança com a análise da pretensão veiculada pelo impetrante a partir das condições estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que foi recebido como lei complementar. Isso para a fruição ou não da imunidade. Se o Superior Tribunal de Justiça tivesse enfrentado o mérito, né, nós pudéssemos aqui, diante do quadro fático delineado, entender que a questão se colocava exclusivamente no campo da isonomia. Mas, da maneira como veio, como está, não entendo que haja uma teratologia, né, ou uma manifesta ilegalidade que me leve a concluir de forma diversa de Vossa Excelência. O julgamento foi suspenso com pedido de vista da ministra Rosa Weber. E um pedido de vista também suspendeu o julgamento sobre retorno de 2 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá.
Um pedido de vista suspendeu o julgamento de habeas corpus em que a segunda turma analisa se 2 conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Amapá devem retornar ao exercício das funções. Eles são investigados por terem supostamente desviado dinheiro do órgão. Os advogados alegaram excesso de prazo no afastamento. Já o Ministério Público alega que não cabe habeas corpus no caso, porque os conselheiros não estão presos. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, o afastamento já dura além do aceitável. Nós estamos falando, portanto, de um afastamento que já remonta a 2012 e que foi renovado em 2015. Muito embora o feito seja complexo, já tramita há mais de 2 anos, a meu ver, a medida cautelar já dura além do aceitável. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. No caso específico, é cabível a via do writ e do habeas corpus, porque, inegavelmente, este afastamento está sendo colocado até mesmo como uma medida substitutiva da prisão cautelar. Porque ou ele fica fora do cargo ou vai ser preso para não exercer o cargo. É uma questão lógica. O julgamento deve ser retomado no dia 28 de novembro. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Parceria do Superior Tribunal de Justiça com o Ministério do Meio Ambiente vai facilitar a implementação de projetos socioambientais. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça firmou uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O termo de adesão ambiental na administração pública foi assinado pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O termo visa desenvolver projetos socioambientais no cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho do tribunal. No encontro, os ministros também assinaram um acordo de cooperação técnica que estabelece o intercâmbio de experiências, capacitação e divulgação de temas referentes à responsabilidade socioambiental. Durante discurso, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que a parceria é mais uma contribuição para a mudança de comportamento. Pelo respeito, pela importância que tem esse tribunal, esse gesto singelo que estamos fazendo hoje aqui, ele terá uma repercussão muito grande na maneira como o serviço público vai tratar das questões relativas ao meio ambiente no seu local de trabalho. Já a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ressaltou que o tribunal, por meio da Assessoria de Gestão Socioambiental, já implementa diversas ações e planos logísticos sustentáveis, que têm contribuído, por exemplo, para a economia de água, energia, papel e copos plásticos dentro da corte. O Tribunal da Cidadania, como é conhecido, o STJ, tem exata noção da importância de seu papel como órgão difusor da sustentabilidade na gestão pública, dentro e fora do Poder Judiciário, contribuindo assim com o fomento de práticas que, em tempos de escassez de recursos, tragam mais resultados com menos despesas. Nosso acordo está se renovando agora, né? Os eixos temáticos que a 3P trabalha, eles são basilares para o funcionamento de um bom programa de responsabilidade socioambiental. Então, nós só vamos reforçar todas essas ações e dar continuidade com mais projetos inovadores, ideias criativas. E o Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. A parceria vai permitir a troca de informações biométricas e aprimorar a certificação de urnas eletrônicas. O acordo de cooperação foi firmado entre o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, Gastão Ramos, e o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. O magistrado falou que essa parceria com o uso de informações da biometria traz transparência ao processo eleitoral e uniformização de dados. É uma parceria que vai evoluir e que já começa prestando um serviço público ao cidadão, né, que passa a ter maior segurança nas suas operações. Nós estamos realmente bastante satisfeitos, era alguma coisa que nós almejávamos há muito tempo, já tínhamos a certificação
da urna, mas agora vamos ter isto de maneira redobrada. Segundo o diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, esse trabalho de parceria pode reduzir as fraudes relacionadas à documentação do cidadão. Antes da biometria, nós já trabalhávamos aí com um índice de fraude na faixa de 0,0073%. Hoje, após com a utilização da biometria, nós trabalhamos com um nível de fraude de 0,0024%. Quanto menor o índice de fraude, mais confiável é esse instrumento. E o certificado digital hoje é o mais confiável da identificação digital do cidadão, para o cidadão. Além da segurança, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou que há outras vantagens, como a redução de custos. Esta é mais uma das ações que, em parceria, a Justiça Eleitoral e o Poder Executivo estão executando para modernizar a gestão pública e tornar a prestação de serviço público mais eficiente. Foi lançado no STJ um livro que reúne experiência de 40 autores sobre o papel das ouvidorias da Justiça. A ouvidoria é um canal de comunicação com a sociedade e busca medir o grau de satisfação dos usuários. A unidade recebe sugestões e reclamações e isso contribui para a melhoria dos serviços prestados pela Corte. O ministro Vilas Boas Cueva já atuou como titular da ouvidoria do STJ e desse trabalho surgiu a ideia do livro Ouvidorias de Justiça, Transparência e Lei de Acesso à Informação, Direito de Todos. A ideia foi congregar trabalhos que refletissem a importância das ouvidorias para o judiciário, para os entes estatais também de maneira geral e como as ouvidorias podem contribuir para aumentar a transparência e ao mesmo tempo servir como ferramenta de gestão, porque afinal de contas todas aquelas informações coligidas através do trabalho da ouvidoria são depois úteis para detectar possíveis dificuldades, problemas que podem ser melhorados, né? O ministro Sebastião Reis Júnior é o atual ouvidor do STJ e também ajudou na organização da obra. Para o magistrado, as ouvidorias e a Lei de Acesso à Informação têm um papel importante ao permitir e facilitar o diálogo entre a sociedade e a administração pública. Nós estamos num momento em que a sociedade exige da administração pública e, consequentemente, dos tribunais, ou seja, também do Poder Judiciário, uma maior transparência, não só uma maior transparência, como um maior acesso às informações, ou seja, um diálogo maior. A obra conta com cerca de 40 autores, entre eles juízes, promotores, advogados, professores, delegados e auditores, que trazem para o livro a experiência profissional de cada um. Cada um de nós pôde agregar ao trabalho coletivo de 31 artigos sobre a ouvidoria judicial a sua experiência própria e um pouco da história para conhecimento do que é, do que foi e, sobretudo, do que poderá vir a ser a ouvidoria judicial no Brasil. Dentro da ouvidoria é o termômetro que nós temos da sociedade, o que está funcionando, o que não está funcionando. E daí, então, você oferece nos nossos relatórios todos esses dados, esses indicadores, para que tenham políticas de atuação específicas nessas áreas. E hoje será lançado o livro Análise Econômica do Direito à Elisão Fiscal, de Agostinho do Nascimento, assessor do ministro Alexandre de Moraes, professor e procurador da Fazenda Nacional. A elisão fiscal é um planejamento que usa métodos legais para reduzir o peso da carga tributária num determinado orçamento. E segundo o autor, o objetivo da obra é debater o que torna juridicamente inaceitável e ineficaz essa iniciativa empresarial. Um diálogo entre a ciência jurídica e a ciência econômica. O lançamento acontecerá às 18h no átrio da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, que fica no anexo 2 do Supremo Tribunal Federal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.